Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é David Oliveira. No vídeo de hoje você vai aprender a pregar Josué capítulo 1, versículo 1 e 9 de uma forma poderosa e impactante. Fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que depois que esse vídeo acabar, você vai estar habilitado para pregar Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, tá certo? Já pegue papel e caneta e vamos aprender a palavra do Senhor, tá certo? Então, deixa eu só colocar o tema para aqui o lado esquerdo e vamos aprender como pregar Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Então, como você pode ver, eu dividi esse vídeo em 4 pontos, tá certo? Então, eu já estou concluindo que você, já leu Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9 e tem muito desejo de pregar sobre esse texto, tá certo? Então, o que vamos aprender nesse texto? Qual é o tema principal desse texto? É a primeira pergunta que você deve fazer para extrair alguma resposta desse capítulo. Então, já coloquei aqui que Deus chama Josué para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Então, quando você lê pela primeira vez, você já vai entender que Josué vai enfrentar, vai liderar o povo de Israel para conquistar a terra prometida. Não é isso aí? Veja, muito simples e muito fácil, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui para o lado. O que aprendemos, do que fala o texto? Sobre o que fala o texto? Então, vamos lá para a gente aprender do que fala o texto. Então, o texto fala que Deus chama Josué e o encoraja para ser forte e corajoso, não é isso? Segundo, Deus promete estar com Josué e o ajuda, E o vai ajudar ou o ajudará a conquistar a terra prometida. Terceiro, Deus lembra Josué da lei de Moisés e o exorta, a obedecê-la, não é isso aí? E quarto, Deus promete prosperidade e sucesso para Josué se ele obedecer à lei de Deus. Então, é isso que você vai ver no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Todas essas 4 considerações, você vai ver que o texto fala sobre isso. Pode conferir aí no capítulo 1. Então, depois que você já entender sobre o que o texto fala, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que eu aprendo com esse texto? Então, depois que você entender isso, você vai estar pronto para montar a sua pregação poderosa, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para cima. Então, o que aprendemos com o texto de Josué? Então, coloquei aqui 3 princípios. O primeiro é que Deus está conosco e nos ajudará a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Segundo, devemos confiar em Deus e obedecer a sua palavra. E por terceiro, Deus promete nos abençoar se obedecermos a sua palavra. Então perceba que tanto sobre o que o texto fala, você aprendeu, você viu do que está falando aqui, e as lições, os princípios que você aprendeu vai servir como base para montarmos a nossa pregação agora, tá certo? Então, antes da gente ir para a montagem da nossa pregação, você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, porque através deste canal vamos te ajudar a você se desenvolver no ministério da palavra do Senhor, tá certo? Porque esse conteúdo é feito com muito amor e acreditamos que você tem chamada para ser um pregador e uma pregadora da palavra de Deus, tá bem? Então deixa eu colocar aqui para o lado, tá certo? Eu espero que você esteja entendendo, mas está muito simples e muito fácil e vocês são inteligentes e vão saber pregar com poder e com autoridade, tá certo? Então, qual é o tema que eu poderia colocar nesta pregação? Então vamos lá. Eu coloquei aqui que você pode falar sobre o chamado de Josué, as características de um líder, ou você colocar esse seguinte tema: não temas diante das dificuldades. Então você pode ficar aí à vontade para olhar para esses 3 temas
e desenvolver o seu pessoal, tá certo? Agora lembre-se que o tema tem que ser claro e objetivo. Então, a introdução. Como seria a introdução na prática? Veja que coisa linda. A paz do Senhor para todos. Hoje quero falar sobre Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Neste capítulo, Deus chama Josué para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Perceba que eu utilizei o tema central da passagem, mas você pode colocar na introdução. Hoje quero falar neste capítulo a respeito do chamado de Josué para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. E eu trago como tema as características de um líder, não temermos diante das dificuldades, entende? Então você já inclui na introdução o tema que você vai falar, entendeu? Para que a igreja já fique atenta nas suas primeiras palavras, tá certo? Então, qual seria o desenvolvimento, o corpo da sua pregação? Então, eu coloquei aqui que o desenvolvimento é o seguinte: depois da morte de Moisés, Deus chama Josué para ser o novo líder do povo de Israel. Deus encoraja Josué a ser forte e corajoso e promete estar com ele e ajudá-lo a conquistar a terra prometida. Deus também lembra Josué da lei de Moisés e exorta a obedecê-la. Deus promete prosperidade e sucesso para Josué se ele obedecer à lei. Então perceba que o desenvolvimento nada mais é do que o capítulo 1, do versículo 1 ao 9, falado por você. Então essa foi a estratégia que eu utilizei aqui. Então você pode pegar versículo por versículo e discorrer na sua pregação. Só se atente ao tempo, tá certo? Por quê? Porque na aplicação aqui, olha, onde é que a gente aprendeu nesses 3 princípios, você pode colocar aqui no desenvolvimento abaixo de cada versículo, aplicar diretamente para a igreja. Mas eu preferi aqui já explicar o capítulo 1 e depois aplicar. Então você fique aí à vontade, tá certo? Dos 2 jeitos vai ser muito bom. Então qual seria a aplicação? Eu coloquei assim: é que nesta passagem nos ensina que Deus está conosco e nos ajudará a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Devemos confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Deus promete nos abençoar se obedecermos a sua palavra. Então perceba que quando você vir para a aplicação, você agora vai olhar para a igreja do Senhor e dizer: igreja do Senhor, povo de Deus, eu quero aplicar esta passagem. Claro que você não vai falar, né, de fato, a palavra aplicação, mas você vai olhar para a igreja e agora falar a respeito do que você explicou no capítulo 1, ou seja, no seu desenvolvimento. Ou seja, você vai dizer para a igreja que Deus nos ensina, através dessa passagem, que Ele está conosco e nos ajudará a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Você está entendendo? Por quê? Porque a igreja nos dias de hoje enfrenta desafios, dificuldades. Então você pega o que o texto ensinou e aplica nos dias de hoje, tá certo? Então essa é a estratégia da pregação. Eu digo a estratégia lógica, tá certo? A gente não tem que só falar, a gente tem que aplicar. Então essa seria a aplicação de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. E quando você aplicar na vida da igreja, cheio de graça e de poder, você vai agora concluir. E como seria a conclusão? Igreja, para concluir essa mensagem, Deus nos chama para sermos fortes e corajosos e para confiar nele. Ele promete estar conosco e nos ajuda a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Devemos obedecer a sua palavra e confiar nele para nos abençoar. Tá vendo? Então aqui é justamente toda a pregação que você pode fazer, pode falar na sua igreja. Então aqui está o tema, a introdução, o desenvolvimento, a aplicação e a conclusão.
Eu sei que você entendeu porque vocês são inteligentes, tá certo? E eu tenho certeza que amanhã, se você ganhar uma oportunidade, você vai ser capaz de pregar, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, foi feito com muito carinho. Deixa aqui nos comentários o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.